Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia, Marcos, aos nossos ouvintes, uma ótima quinta-feira. Olha, falando sobre essa transição que o Luzenor vinha comentando aí no bloco anterior, bom que se diga o seguinte, como ele já disse, é uma transição aqui que no caso do estado do Ceará será tranquila. A expectativa agora é aguardar a divulgação, primeiro do decreto fazendo essa convocação para a questão da convocação da comissão provisória e os nomes que vão compor essa comissão provisória aqui no estado do Ceará, de como será a composição, quais são os nomes do próprio governo atual Isoldo da Sela que vão participar, os nomes que serão indicados também pelo governador eleito Eumano Freitas. A gente já sabe que a secretária de Fazenda, Fernanda Pacobaíba, é um dos nomes já confirmados para essa comissão, está lá. A possibilidade também do Valdemir Catanho, que é um dos articuladores políticos, coordenou a campanha de Eumano Freitas, também participe dessa transição. E aqui no caso do estado do Ceará, é bom que se diga o seguinte, diferente do governo federal, no âmbito federal, nós temos uma lei que é de 2010, que estabelece exatamente como deve funcionar uma equipe de transição de governo. No caso do estado do Ceará, essa transição ocorre, mas não há uma legislação estadual adequada a essa atividade aqui para nós. No entanto, é bom que se diga o seguinte, ela ocorreu, por exemplo, lá na passagem do governo Cid para o governo Camilo, que foi exatamente o que vai, de certo modo, se repetir agora. Uma equipe, uma transição também tranquila, porque afinal de contas faziam ambos partes do mesmo projeto político, do mesmo projeto de governo, e é o que tem de expectativas em relação a isso. Sobre essas dificuldades que serão dribladas ou que terão que ser analisadas em relação a essa fase, por exemplo, do início do governo Eumano, claro que tem isso que o Luzenor já falou, que é a questão da arrecadação em função da redução nos valores cobrados de ICMS, porque aí sim o Estado deixou de arrecadar em função, né, dos valores reduzidos do ICMS, mas essa é uma questão que, para além disso, não depende apenas do Ceará, porque é uma questão também que está sendo discutida em nível nacional. O fato é que essa questão da transição, ela é necessária. Mesmo sendo uma equipe de um governo que vem de um quadro, vamos dizer assim, dando prosseguimento a um projeto, é bom porque o governador que foi eleito, ele precisa receber a noção e toda a equipe dele do que tem pela frente, principalmente dos compromissos assumidos, do que terá que ser feito pelos próximos 4 meses, inicialmente, e a partir daí tocar a sua vida. No âmbito federal, aí a coisa fica mais difícil. Essa será uma transição tanto quanto complicada. O próprio governo aí já indicou, Ciro Nogueira, que vai então saber conduzir essa pelo lado do governo. No caso do âmbito pelo lado do Lula, já indicou Geraldo Alckmin, que vai ser o coordenador geral, o que sinaliza bem o papel que Geraldo Alckmin, como vice, poderá ter no governo Lula. Dificilmente alguém que está numa equipe de transição, Marcos e ouvintes, não passam a ter papel de destaque no governo. Não aconteceu, por exemplo, quando o vice do Lula, o Alencar, né, ele, por exemplo, era um vice e apenas isso. Não participou ativamente do governo Lula. Isso não deverá acontecer, no caso, pelo menos, com Geraldo Alckmin. E aí vem os desafios, que já foram falados. Desafios que o governo vai ter que começar pelo orçamento, que tem reunião hoje, quinta-feira, no Senado. É por lá que começa essa fase de transição do governo federal. E não é pouca coisa não, gente. Nós estamos falando de uma abertura extra que o governo Lula já disse que vai precisar de algo em torno de 200 bilhões de reais. Sabe para quê? Para bancar o Bolsa Família, que vai mudar o nome, voltar para Bolsa Família de R$600, que para poder bancar aquela promessa que o Lula prometeu fez de aplicar mais R$150 por cada criança da escola pública, para até ela chegar ali para se manter na escola. Então tem um Bolsa, R$600, mais R$150 por criança na escola. Ainda tem que discutir a questão do salário mínimo e também tem que discutir aquela questão do imposto de renda. Eu estou só falando de alguns itens, mas são muitos. A questão do imposto de renda, que ele prometeu, inclusive aqui, fazer o quê? Aumentar a isenção, a faixa de isenção para quem ganha até R$5.000. Então é dinheiro e ele vai ter que aparecer, porque na realidade é o seguinte,
é uma dificuldade montar o orçamento que o Lula quer, o Lula que fez a promessa de campanha, com o que está aí no Congresso Nacional. Então, vai ter que ter dinheiro para isso, Marcos. É verdade, jornalista Beto Almeida, e acho que o principal assunto em discussão é a prioridade na agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa renovação do Auxílio Brasil, né? A gente chega aqui com mais informações com o repórter Sátiro Salles. Os aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, avançam nas articulações para preparar o terreno de medidas a serem implantadas, mas, na agenda, como maior prioridade está o Auxílio Brasil, que até o mês de dezembro ficará no valor de R$ 600. A proposta orçamentária de 2023, porém, estabelece que o benefício deve ser de R$ 400, mas o presidente eleito Lula quer elevar, como compromisso assumido na campanha, o valor para R$ 600. As negociações para a manutenção do Auxílio Brasil passam por muitas articulações com os atuais deputados federais e senadores, que terão a missão de, até o final do mês de dezembro, aprovar o orçamento da União do próximo ano. Dentro dessa agenda está também a preocupação de buscar a pacificação do país, dentro de uma estratégia de diminuir as tensões políticas. Segundo o ex-governador do Piauí e senador eleito Wellington Dias, um dos principais auxiliares do petista, será preciso pacificar o país, trabalhar pela estabilidade e previsibilidade de um projeto que terá medidas emergenciais, pela grave e ampla crise instalada, mas principalmente um plano estratégico baseado nos eixos pactuados com amplos setores da sociedade e apresentados ao país, com metas de curto, médio e longo prazo. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. A gente falando dessa questão do orçamento, o relator geral dessa proposta do orçamento de 2023 é um MDBista do Piauí. E é aliado do Wellington Dias, do senador, né? Aliado sim, é amigo, é o Marcelo Castro. E ele já deu a seguinte indicativo, tá? Para manutenção do Auxílio Brasil, que vai virar novamente Bolsa Família, vai ter que arranjar alguma forma legal de garantir essa complementação. Como? Ele disse que precisa, na realidade, de uma proposta de emenda à Constituição. É uma PEC. Sabe para quê? Porque isso vai permitir alterar o teto de gastos. Ou, quem sabe, como isso não vai ser possível, porque você sabe que para fazer uma aprovação de uma PEC é uma coisa que precisa mobilização demais das duas casas legislativas. Nesse caso, a possibilidade é que seja, então, feita a opção por uma medida provisória, prevendo a abertura de crédito extraordinário. Quando eu falo em crédito extraordinário, eu estou falando o seguinte: dinheiro por fora, para não desrespeitar a questão do teto de gastos e, ao mesmo tempo, ter esses recursos para bancar, no primeiro ano de governo, a questão do Auxílio Brasil, a questão da questão que nós falamos já do pagamento de R$ 150 por criança, enfim, de projetos, de medidas sociais que foram anunciadas. Mas isso a gente vai ter mais clareza nessa primeira reunião a partir de hoje. Inclusive, depois dessa reunião no Senado, nós vamos ter, inclusive, uma coletiva de imprensa para se colocar que pontos, pelo menos, essa equipe inicial aí do debate, da transição, chegou a um consenso, ou que medidas poderão ser adotadas para finalmente fazer a adequação das promessas de campanha com a realidade que a gente começa a viver a partir do ano que vem.